Leitura dos escritos sagrados do livro Evangelho, A Arte do Jorei, volume 3. Tuberculose intestinal. Nessa doença, são encontrados inúmeros nódulos espalhados pela região abdominal, especialmente em torno do umbigo. Ao ser examinado, o doente apresenta febre no abdômen e responde com dor à compressão dos caroços. A função da febre é dissolver os pontos solidificados para que as toxinas já liquefeitas possam ser excretadas do organismo por meio de diarreias. Pelo fato desses nódulos serem formados por toxinas medicamentosas, o doente não se recuperará, a menos que pare imediatamente de ingerir remédios. Os médicos temem pela vida de portadores de tuberculose intestinal, porque esses doentes ficam extremamente debilitados em decorrência das contínuas diarreias. Dificuldade em debelar a tuberculose. Analisemos o motivo que torna a tuberculose uma doença muito mais difícil de ser debelada se a compararmos com outras patologias. Uma vez diagnosticada, grande quantidade de fármacos é introduzida no organismo do paciente, situação que retarda a cura. Com a prolongação da enfermidade, o doente, paciente em estado de desespero, acaba recorrendo a outras drogas. Assim, cria-se um círculo vicioso com um acúmulo cada vez maior de toxinas no organismo até o ponto de essas substâncias venenosas corroerem o corpo de tal forma que não haverá mais a possibilidade de cura. Nessa fase, o catarro exala odor de remédios, o que demonstra uma imperícia absolutamente lamentável. Portanto, é possível afirmar que a tuberculose, em seu estágio mais avançado, pode ser denominada como doença provocada pela intoxicação por medicamentos, justamente os empregados na intenção de debelá-la. Nas inúmeras vezes em que tratei portadores de tuberculose, só foi possível a cura mediante a eliminação das toxinas medicamentosas anteriormente ingeridas. À medida que diminuem essas substâncias venenosas em seu organismo, pouco a pouco o doente passa a se recuperar. E o método que promove a eliminação dessas impurezas é o Jorei, lei divina descoberta por mim. Um aspecto psicológico da tuberculose. Impacto do diagnóstico. O estado psicológico de uma pessoa infectada por tuberculose é o aspecto mais relevante da moléstia, embora poucos lhe deem a devida atenção. Quando alguém é declarado tuberculoso, sofre um grande choque emocional, perde a esperança no futuro e o mundo à sua volta se torna obscuro. Sente-se como se tivesse recebido uma sentença de morte, restando-lhe apenas a determinação do dia da execução. Para evitar essa reação, os médicos têm difundido que, mediante certos tratamentos e dietas, a tuberculose é curável. Porém, geralmente os doentes não se tranquilizam, cientes de que pouquíssimos saem dos sanatórios verdadeiramente curados. Após receber alta, a grande maioria dos pacientes sofre recaídas, obrigando-os a voltar ao hospital ou receber tratamento domiciliar até morrer. É natural, portanto, que a maior parte da população não acredite na informação propagada sobre a tuberculose ser curável. Essa é a razão de um indivíduo diagnosticado tuberculoso ser dominado pelo desânimo e sofrer com a perda do apetite e da vitalidade, pois não consegue afastar a ideia de morte. Um triste quadro. Falta de perspectiva. Compreendo muito bem esse estado psicológico, porque eu também, aos 17 anos, fui declarado tuberculoso pelo renomado Dr. Irisawa. Afirmo por isso não ser benéfico revelar a uma pessoa que ela está tuberculosa. Devido, porém, à terapia atual exigir repouso e tratamentos específicos, é impossível o enfermo ignorar o seu mal. Atualmente, os testes de tuberculina e os raios-x são considerados meios mais precisos para se obter um diagnóstico. Na minha opinião, é melhor não os fazer,
Uma pessoa que não tenha nenhum sintoma perceptível e se julgue sadia, ao ser diagnosticada portadora de tuberculose, sofre um choque semelhante a um relâmpago no céu claro. O repouso instituído contribuirá para enfraquecê-la e, ao fim de alguns meses, seu emagrecimento será visível. Há tempos, conheci um homem forte, de compleição robusta, faixa preta de Kendo. Os resultados de um exame médico ao qual se submeteu revelaram uma tuberculose latente. Foi-lhe então prescrito repouso. Ficar confinado ao leito lhe parecia uma tolice, e isso o impacientava, levando-o a constantes e irritadas reclamações por ter de ficar deitado, uma vez que não sentia nenhum sintoma consciente. 6 meses mais tarde, no entanto, já estava pálido e tinha as faces encovadas. Seu rosto era de um tuberculoso. No ano seguinte ele faleceu, e ao saber, me senti bastante penalizado. Penso que se ele não tivesse feito aquele exame médico, ainda estaria desfrutando de plena vitalidade. Deve haver muitos casos semelhantes a esse. As necrópsias mostram que 90% dos cadáveres analisados apresentam sinais de infecção pela moléstia, em algum momento passado, tendo se curado naturalmente. Esse dado é demonstrado estatisticamente e é de pleno conhecimento médico. Por essa razão, acredito que se as pessoas não fizessem exames médicos, o número de pacientes de tuberculose diminuiria bastante. Os médicos, por sua vez, argumentarão que é uma doença contagiosa e excessivamente perigosa, e como uma medida profilática é preciso descobri-la a tempo, pois o tratamento é mais eficaz quando instituído no início da moléstia. Temor de contágio. Não me estenderei a respeito do diagnóstico precoce, além do comentado acima. Falarei agora sobre o grande engano no tocante ao aspecto contagioso da doença. Eu asseguro que o bacilo da tuberculose não é contagioso. Ao fazer tal afirmação, sempre sou perseguido pelas autoridades, mas isso acontece porque a etiologia da tuberculose ainda é desconhecida. Durante a Segunda Guerra Mundial, devido à grande quantidade de soldados da Marinha infectados por tuberculose, fui solicitado pelo Ministério das Forças Armadas a colaborar na solução do problema. Assim, enviei um dos meus discípulos à base aérea de Katsumigawara. Lá chegando, ele disse que a tuberculose não era contagiosa, e isso enfureceu os médicos militares a ponto de o dispensarem imediatamente, com a alegação de que, se esse conceito fosse adotado pela Marinha, a tuberculose não tardaria a se espalhar por todos os militares. Entretanto, continuo a defender essa teoria, da qual tenho absoluta certeza. Isso porque entre os meus adeptos, e são dezenas de milhares, não surgiu até hoje um único caso de tuberculose por contágio. Acrescente-se que, durante vários anos, mantive em minha casa 1 ou 2 pacientes tuberculosos, a título de experiência. Nesse período, eu tinha 6 filhos, com idades entre 5 e 20 anos. Prossegui com a experiência durante mais de 10 anos, sem ninguém ser contagiado. Ainda hoje, os 6 gozam de perfeita saúde. Durante todo esse tempo, não dispensei nenhum tratamento especial aos pacientes que hospedei, além de não empregar qualquer método de asepsia. Não os segreguei do convívio dos meus familiares. Isolamento pela doença. Há algum tempo, ouvi relatos sobre uma viúva tuberculosa com cerca de 40 anos, que após o falecimento de seu marido não tinha para onde ir, pois os seus parentes e amigos temiam o contágio. Fiquei compadecida e a acolhi sob o meu teto, onde nenhum dos residentes foi contaminado. Com o passar do tempo, ela readquiriu a saúde normal e continua a trabalhar em minha residência até hoje, onde ninguém se preocupa com tuberculose, pois sabem que, embora se contaminassem, seriam facilmente curados.
Só o fato de acreditar que a tuberculose não é contagiosa proporciona a meus adeptos uma grande tranquilidade. No mundo, porém, as pessoas estão sempre em estado de alerta e o temor do contágio tem gerado inúmeras tragédias. A vida familiar desmorona pela segregação do paciente, ao qual são destinados pratos, talheres, roupa de cama e objetos de uso pessoal separados. Esposos, pais e irmãos são impedidos de se falarem de perto. De fato, se dermos crédito ao que diz a medicina, não se pode agir de outra maneira. Há também o caso de uma moça com idade de 16 ou 17 anos que vivia numa comunidade agrícola e foi declarada tuberculosa. A partir de então, passou a viver segregada, tendo que ir morar numa casa afastada que lhe fora construída. A moradia ficava à beira da estrada e, quando precisavam passar por ali, as pessoas corriam, cobrindo a boca. Ao ouvir essa história contada pela própria moça, lembro-me de ter dado boas risadas, apesar de ser uma atitude um tanto tragicômica. Havia certa lógica no pensamento daquelas pessoas, pois todos temem o contágio pelo ar. Quando há um tuberculoso numa família, os seus parentes não conseguem se livrar da preocupação de contagiar-se a qualquer momento. Por conseguinte, tomam o máximo cuidado para não se resfriarem. Quando por acaso apanham uma gripe, logo pensam estarem contaminados. Aflitos, recorrem ao auxílio da terapêutica médica. O medo, aliado às toxinas dos medicamentos e à paralisação da purificação, acaba gerando a tuberculose. Eis porque ainda perdura a tese de contágio. Para provar o contrário, seria interessante escolher entre os meus adeptos um número de indivíduos que poderia chegar a 10 ou 20 mil para uma experiência definitiva. Causas espirituais da doença. Outra causa da tuberculose é de ordem espiritual. O espírito de uma pessoa que morreu de tuberculose pode encostar em algum dos genitores, irmãos, parentes, amigos íntimos ou na pessoa com a qual manteve uma ligação amorosa. Quem sofrer o encosto manifestará então os mesmos sintomas do falecido, dando a impressão de ter havido contágio. Surtos. Ultimamente tem-se registrado alguns surtos de tuberculose nas escolas primárias. Nesses casos, as pesquisas sempre revelam a presença de um ou dois professores portadores de tuberculose. Surge então um clamor responsabilizando esses indivíduos pela contaminação. Na realidade, isso não é uma surpresa, pois sempre são encontrados, após um exame rigoroso, 2 ou 3 pessoas com tuberculose ativa em qualquer escola, e não somente naquelas em que foram verificados os surtos. Portanto, não se pode dar muita credibilidade à teoria da contaminação. Muito obrigada pela presença de todos. Uma boa noite.